Olá, muito bom dia para você ouvinte, para você internauta da Jovem Pan, seja bem-vindo. Estamos começando aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje, segunda-feira, dia 4 de fevereiro de 2019. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirma que a derrota de Renan Calheiros no Senado vai fazer bem ao país. Em entrevista mais cedo ao Jornal da Manhã, Onyx atribuiu a vitória de Davi Alcolumbre ao sentimento de mudança pela nova política. O ministro admitiu que ajudou o candidato do DEM ao Senado, mas negou que o governo tenha interferido com a máquina. O Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. O Congresso Nacional realiza hoje a primeira sessão do ano com mensagem do presidente Jair Bolsonaro. Sessão solene será a primeira com os deputados federais e senadores recém-empossados e marca o início dos trabalhos legislativos. Ministro da Justiça Sérgio Moro apresenta ao Congresso projetos de lei de combate ao crime. Thiago Muniz. O projeto integra a lista das metas prioritárias para os primeiros 100 dias da gestão Bolsonaro. Jurista Modesto Carvalhosa comemora a prevalência do voto aberto no Senado. Afonso Marangoni. Mesmo com a determinação do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, de que a votação deste sábado fosse secreta, grande parte dos senadores optou por revelar o voto. Ministério Público do Trabalho busca acordo com a mineradora Vale para antecipar a indenização a vítimas de Brumadinho. Sindicatos defendem que cada família receba R$500 mil imediatamente. Avião que transportava o jogador argentino Emiliano Sala é encontrado. A aeronave desapareceu há 2 semanas enquanto sobrevoava o Canal da Mancha entre a França e o Reino Unido. Mais 7 países europeus reconhecem Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. As declarações de apoio acontecem após o fim do prazo dado por vários países para que o presidente Nicolás Maduro convocasse eleições presidenciais no país. São destaques desta segunda-feira. O Jornal da Manhã, segunda edição, começa agora. 10h06 e a gente abre essa edição falando mais uma vez da eleição no Senado. Recém-eleito Davi Alcolumbre tem a missão de pacificar o Senado. Quem conta mais detalhes direto de Brasília é o Levi Guimarães. A votação que elegeu Davi Alcolumbre à presidência do Senado deixou marcas e dúvidas. Após os tumultos da última sexta e do sábado, o senador do DEM começa o mandato com a missão de, no primeiro momento, reunificar a casa. Afinal, foi eleito com o apoio declarado dos colegas governistas e do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. E por isso vai ser cobrado para dar andamento à pauta prioritária do governo, principalmente a econômica. Ao mesmo tempo, ganhou o apoio de setores da oposição na condição de garantir independência ao legislativo. Na primeira coletiva de imprensa após a vitória, Davi Alcolumbre disse que vai buscar a pacificação do Senado. Vou tentar isso insistentemente para que as conversações e o diálogo sejam o pano de fundo da minha administração. Uma das principais dúvidas em Brasília é como vai se dar a relação do senador Renan Calheiros, do MDB, com o governo. Quando estava em campanha, prometia apoiar a agenda econômica e até proteger o filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, do PSL, que é investigado. Mas logo após a derrota na eleição à presidência do Senado, disparou críticas ao presidente recém-eleito da casa. Eu retiro a postulação, porque entendo que o Davi não é o Davi é o Golias, Davi sou eu, ele é o Golias, atropela o Congresso, o próximo passo é o Supremo Tribunal Federal. Sem o carro e sem o sargento. O senhor vai recorrer então, é isso? Eu não, eu estou saindo do processo por entendê-lo deslegitimado. A intenção de Davi Alcolumbre nesse início de mandato é se cercar dos aliados que articularam sua vitória. Segundo ele, as decisões vão ser tomadas em conjunto. Como eu me propus a ser um presidente que vai dividir o poder, eu quero dar essa resposta para você a partir do momento que os partidos indicarem todos os líderes e os líderes definirem a pauta. A mesa diretora e os líderes vão definir a pauta, não será uma decisão exclusiva do presidente. Agora, o objetivo dentro do Senado é criar uma espécie de rede de proteção a Alcolumbre, devido à pouca experiência, 41 anos de idade. Já a oposição vai tentar explorar esse fator para testar o novo presidente. De Brasília, Levi Guimarães. Ainda falando nas eleições no Congresso Nacional, agora o comentário de Felipe Moura Brasil. Felipe, bom dia.
Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. Foi um fim de semana divertido. O cinismo tem a sua graça. Renan Calheiros já havia descumprido decisão de Marco Aurélio Mello quando o ministro do STF o afastou da presidência do Senado. Renan Calheiros já havia autorizado o plenário do Senado a decidir por maioria qual seria o modelo de votação sobre a prisão de Delcídio do Amaral, que resultou na escolha da votação aberta por 52 votos a 20 com uma abstenção, ainda que o regimento interno previsse votação fechada sobre prisão de senadores. Renan Calheiros já havia reclamado da interferência de Luiz Edson Fachin no Senado, quando o ministro do STF também decidiu a favor da votação aberta sobre a prisão de Delcídio. E aqui vale lembrar a frase de Renan: com todo respeito à separação dos poderes, não precisaria o Supremo Tribunal Federal decidir isso, como não nos cabe interferir na modalidade de votação interna do Supremo Tribunal Federal. Renan Calheiros já havia articulado com Ricardo Lewandowski o fatiamento da votação do impeachment de Dilma Rousseff, em sessão do Senado presidida pelo então presidente do STF, que atropelou não o regimento interno, mas o artigo 52 da Constituição, ao salvar os direitos políticos de Dilma, que deveriam ser retirados junto com o mandato. Foi este mesmo Renan que, dessa vez interessado em obter os votos fechados de senadores que não votariam nele abertamente, defendeu na sessão de sábado a decisão tomada pelo presidente do STF, Dias Toffoli, durante a madrugada, de anular a sessão de votação de sexta-feira no plenário, que definiu por 50 votos a 2 a votação aberta na eleição interna para a presidência do Senado. E este era o mesmo Toffoli que dizia defender a independência dos poderes e não interferir no legislativo. Alvo de 14 inquéritos no STF, inclusive por corrupção e lavagem de dinheiro, Renan ainda disse que não há eleição sem voto secreto porque teríamos influência deletéria da mídia, do poder econômico, do poder político, do poder judiciário. A democracia não caminha dessa forma. O MDBista Renan, como qualquer petista, esconde-se atrás de uma bandeira popular como a democracia, fingindo defendê-la enquanto busca sua própria tábua de salvação no poder, dessa vez tentando esconder do povo o voto de seus representantes eleitos. Ele próprio abriu os precedentes para que o Senado alterasse regras, mas só aceita alteração quando não lhe é inconveniente. Embora Toffoli, na ânsia de resolver o impasse sobre o modelo de voto, tenha criado outro dilema entre os senadores, o de acatar ou não sua decisão, o Senado acabou condescendendo com a votação fechada, que teve de ser realizada 2 vezes em razão de uma aparente fraude na primeira apuração a ser investigada. Mas a pressão nos bastidores, no rádio, em sites e nas redes sociais para que senadores declarassem o voto gerou uma onda, inclusive entre tucanos com os quais Renan contava, que o levou a renunciar à candidatura quando sentiu que perderia para Davi Alcolumbre do DEM, depois eleito com 42 votos. A amarelada de Renan, hoje o maior símbolo da velha política que restou no Congresso, foi uma amostra de como a pressão popular, pacífica, digna, pela força da razão e até do humor, funciona. Os brasileiros precisam permanecer vigilantes e recorrer mais a ela. É assim que os políticos mais cínicos e deletérios acabam caindo pelo ridículo. Eu sou Felipe Moura Brasil, para o Jornal da Manhã. Agora 10h13 e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, começa a divulgar hoje os detalhes do projeto de lei anticrime. Reportagem do Thiago Muniz. Sérgio Moro promete medidas objetivas contra o crime em projeto de lei que vai ser apresentado a governadores nesta segunda-feira. O ministro da Justiça e Segurança Pública falou brevemente de alguns aspectos do texto que deve ser encaminhado ao Congresso Nacional nos próximos dias. Ele está elaborando a proposta desde a transição governamental ainda no ano passado. O projeto integra a lista das metas prioritárias para os primeiros 100 dias da gestão Bolsonaro. Sérgio Moro falou do texto em vídeo divulgado pelas redes sociais neste domingo. O ministro considera que o crime organizado alimenta a corrupção e os crimes violentos, por isso eles são relacionados. O crime organizado alimenta a corrupção, alimenta o crime violento, boa parte dos homicídios estão relacionados, por exemplo, a disputas de tráfico de drogas ou dívidas de drogas. E, pelo lado da corrupção, esvazia os recursos públicos que são necessários para implementar essas políticas de segurança pública efetivas. Então, é um projeto simples, com medidas bastante objetivas, bem fáceis de serem explicadas, ponto a ponto,
para poder enfrentar esses 3 problemas. O ministro disse ainda no vídeo que o governo não resolve todos os problemas, mas pode liderar um processo de mudança. A expectativa de Moro é fazer com que o projeto também beneficie o ambiente de negócios, já que as empresas precisam de segurança para investir. Dias Toffoli se torna alvo de críticas nas redes sociais depois de conceder a liminar que determinava a votação secreta no Senado. Desde sábado, internautas têm condenado o presidente do STF por tomar a decisão no meio da madrugada. Na manhã de domingo, a expressão "fora Toffoli" foi a mais citada no Twitter. Os internautas atribuíram à decisão do ministro grande parte da responsabilidade pelas confusões que aconteceram na sessão. O Superior Tribunal de Justiça julga na quinta-feira ação de sociedades exportadoras contra o extinto Instituto Brasileiro do Café e a União. As entidades cobram indenizações por prejuízos tidos com manobras especulativas no mercado internacional de café em 1986. As exportadoras querem o pagamento de danos morais pela participação do IBC na chamada Operação Patrícia. Na ocasião, empresas internacionais compraram sacas de café na Bolsa de Valores de Londres para forçar a alta da cotação do produto. Os Estados Unidos reforçam o efetivo militar na fronteira com o México. 3.750 soldados ficarão na região por 3 meses. Com o envio, 4.350 agentes passarão a atuar na fronteira entre os 2 países. O destacamento dessas novas tropas foi aprovado em outubro do ano passado. E depois da tragédia em Brumadinho, centenas de famílias tiveram que aprender a lidar com o luto. Vitória Bel. 10 dias depois do rompimento da barragem da Mina do Feijão, em Brumadinho, familiares de vítimas ainda esperam informações sobre os parentes. O mar de lama arrasou a região, levando casas e centenas de pessoas, entre moradores e funcionários da própria mineradora. Mais de 300 famílias foram afetadas diretamente pela tragédia. O número de mortos cresce e a esperança de encontrar sobreviventes diminui. É o caso da Tereza Ferreira Nascimento, que já não espera mais ver o irmão com vida. É triste, né? Você saber que um parente seu morreu, que infelizmente não tem como estar vivo. E a gente não encontrar, fica sem saber, né, o que é que faz, porque é muito triste. A gente não tem nem forças nem para chorar, nem para fazer nada mais. Desde o rompimento da barragem, familiares se reúnem aqui na Estação Conhecimento em busca de apoio e informações. Ao longo dos dias, as horas demoravam para passar e o desencontro de informações aumentava o desespero. Alguns se aventuraram no mar de lama, cavando em busca de seus entes queridos. A esperança é a última que morre. Em meio à tristeza e o descrédito, a Vale disponibilizou uma equipe de psicólogos para atender parentes de vítimas. Em São Paulo, a repórter Marcela Lorenzeto conversou com uma especialista em perdas traumáticas para entender o processo de luto. A dor de perder um parente se agrava em situações de desastres de grandes proporções, como é o caso de Brumadinho. A psicóloga Ida Cardinale afirma que superar a perda pode ser ainda pior em casos de tragédia coletiva. Segundo ela, o trauma se agrava diante de um desastre que poderia ter sido evitado. O processo de luto faz parte de que onde você perde alguém. Seja por morte natural, seja por morte de acidente, quer dizer, você tem um processo, né, onde você naturalmente, por algum tempo, vai elaborar essa perda, né? Tem situações que dificultam isso. A situação intensifica, né, a perda, intensifica uma não, revolta no sentido da não aceitação do que aconteceu, porque ele poderia ser evitado. Então, tudo isso vai criando uma revolta maior, nesse sentido que está dizendo, da pessoa não aceitar o que aconteceu, né? Quando você está falando de luto, né? Quando a gente fala da dificuldade do luto, é a dificuldade que a pessoa tem de elaborar a perda, de aceitar a perda. Missas e manifestações em memória das vítimas e por justiça têm ocorrido desde a semana passada. A psicóloga Ida Cardinale explica que homenagens são instrumentos que ajudam na superação da dor. Tanto a preocupação de ter essa cerimônia, de ter uma atividade comunitária, onde estão ali as pessoas estão juntas, né, que a pessoa se sente de certa forma acompanhada nesse sofrimento, tudo isso favorece, né,
consiga suportar mais, porque é uma situação de muito sofrimento. A especialista afirma ainda que rituais como velórios e missas de 7º dia são fundamentais no processo de luto. O Pedro Ferreira dos Santos chegou a vasculhar em meio à lama em busca do irmão. E meu desejo maior é que encontrasse ele, porque a dor está muito. A angústia de Pedro e tantos outros familiares, no entanto, pode não ter fim. E o Ibama encontra mais 2 corpos em Brumadinho. Repórter Afonso Marangoni. Funcionários do Ibama localizaram neste fim de semana mais 2 vítimas do rompimento da barragem de rejeitos de minério em Brumadinho, Minas Gerais. Os corpos foram avistados por 2 técnicos do Instituto e um policial militar ambiental que faziam uma inspeção visual no rio Paraupeba para avaliar os impactos da tragédia na fauna da região. Os cadáveres estavam presos à vegetação que fica às margens do rio e se encontravam em estado avançado de decomposição. A Polícia Militar Ambiental de Betim registrou um boletim de ocorrência e os corpos foram levados para identificação. Fotos divulgadas neste domingo mostram como era em 2017 a área administrativa da Vale, que foi destruída pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão. O refeitório tinha capacidade para receber cerca de 90 pessoas ao mesmo tempo. Segundo a mineradora, eram servidas até 300 refeições por dia. Como o rompimento ocorreu no horário do almoço, os bombeiros acreditam que grande parte das vítimas estava no local. A 300 metros do refeitório havia um auditório com capacidade para 70 pessoas. No complexo que foi destruído pela lama, ainda havia uma espécie de área de convivência, onde eventualmente era montada uma feira que vendia produtos locais. O rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, ocorreu no dia 25 de janeiro e deixou mais de 100 pessoas mortas e cerca de 200 desaparecidas. Nesta segunda-feira, os 250 homens do Corpo de Bombeiros chegam ao 11º dia de buscas. Até o momento, 5 suspeitos de envolvimento na tragédia foram presos. O presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, o engenheiro Gerson Kelman, renunciou ao cargo na última sexta-feira. A desistência ocorreu apenas 2 semanas depois de ter sido eleito para o posto. A renúncia aconteceu em sequência do desastre provocado pelo rompimento da barragem operada pela Vale em Brumadinho, Minas Gerais. A tragédia deixou pelo menos 121 mortos e 226 desaparecidos. A assessoria de imprensa do IBRAM não informou a razão da renúncia do presidente do Instituto, que representa as mineradoras no Brasil. Vamos saber agora da previsão do tempo com a Heloísa Pereira. A semana começou com muita chuva aqui em São Paulo, em todo o Centro-Sul. Será que fica assim nos próximos dias? Diga, Heloísa. Terminamos o mês de janeiro com muito calor em grande parte do Brasil Central. Na semana passada, a capital paulista registrou a maior temperatura máxima do ano na tarde de quarta-feira, com 35,5 graus. Mas esta semana, a 1ª de fevereiro, começa com uma frente fria na costa do estado de São Paulo. O sistema é o responsável por manter bastante nebulosidade, condição para chuva a qualquer hora e uma temperatura bem mais amena. No Rio Grande do Sul, após temporais no final de semana por causa dessa frente fria que passou também por lá, a semana começa com tempo mais firme, sol entre pouca nebulosidade. Enquanto isso, entre o centro-oeste, grande parte do norte e nordeste do Brasil, a combinação de calor e umidade ainda mantém pancadas de chuva típicas de verão. No decorrer da tarde desta segunda-feira, a temperatura máxima alcança 33 graus em Belo Horizonte, também em Campo Grande. Já no centro-sul do país, entre os 3 estados da região sul e o leste de São Paulo, depois que essa frente fria avançou, mudou a direção dos ventos, trazendo um alívio no calorão que tivemos na semana passada. Tanto que a máxima na tarde desta segunda na capital paulista fica em torno dos 26 graus. Para terça-feira, a expectativa ainda é de pancadas de chuva isolada, muita nebulosidade em São Paulo
E os termômetros variam de 20 a 25 graus na capital paulista. Em Mogi das Cruzes, 21 graus pela manhã e até 26 durante a tarde. Essa trégua no calor dura pouco. Gradativamente, até o decorrer do próximo final de semana, as temperaturas vão voltar a subir entre a capital paulista e região metropolitana de São Paulo. Quer saber mais informações sobre o tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Heloísa Pereira, da Somar Meteorologia. Voltamos aos estúdios Jovem Pan. É com vocês. Agora 10h24 e a indústria de máquinas e equipamentos volta a registrar crescimento. Reportagem de Marcelo Matos. Olá, Matos. Olá. Indústria de máquinas e equipamentos volta a crescer em 2018 após 5 anos e perdas de 47% no faturamento nesse período. As exportações foram responsáveis pela recuperação diante de um mercado interno ainda em lenta retomada. Mas sobra otimismo em 2019, explica o presidente da BIMAC, João Marquesan. Nós estamos vivendo uma expectativa de que nós teremos as reformas todas, né? Tanto da Previdência, como logo em seguida a reforma tributária, as desonerações que vão acontecer. Então, eu acho que a indústria cresce, os investimentos vão voltar, já estão voltando, e com isso vai dar para que a indústria de bens de capital cresça na faixa de 7%, os mesmos números do ano passado. A indústria de máquinas e equipamentos retomou as contratações com 10 mil novos postos em 2018. A BIMAC espera agora uma retomada do mercado interno brasileiro. Agora são 10h25, um rápido intervalo e na volta outras informações para você. Não saia daí, esse é o Jornal da Manhã, segunda edição. Até já. Jovem Pan News. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Segunda a sexta, do 12:30 às 14h. Na nossa página do Facebook, no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Big grin on my face the entire time. Look at the safety driver, realize they're not driving the car is driving, and that's just the coolest thing in the world. I had a big goofy grin my first whole ride. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. Eu, Silvio Navarro, estou no comando do 3 em 1, programa da Jovem Pan que traz, todos os dias, 3 olhares diferentes sobre o Brasil e o mundo. Eu, Vera Magalhães, debato os principais assuntos da política com o Joel Pinheiro e com o Carlos Andreasa lá no Rio de Janeiro. Com esse time não tem frescura, a gente não alisa. Se não gosta, fala mesmo. A gênese já foi mal formulada. Isso é uma questão até de justiça, mas não vai resolver o problema. Algum grau de conflito nessa mudança haverá. A gente se reúne de segunda a sexta-feira, sempre às 17h30. E se você quiser assistir o programa, basta acessar o nosso canal do YouTube, Jovem Pan 3 em 1. Não esqueça de se inscrever.
Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Agora são 10h29, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, e a gente fala agora sobre saúde. Essa segunda-feira é o Dia Mundial do Câncer, 4 de fevereiro. E para falar sobre a importância dessa data, a gente conversa agora com o médico oncologista Fernando Maluf, fundador do Instituto Vencer o Câncer. Doutor, como sempre, obrigado pela participação, prazer falar com o senhor. Oi, Vitor, um prazer falar com você e com todos os ouvintes da Jovem Pan. Doutor, o Brasil evoluiu muito nos últimos anos no combate ao câncer, mas de que forma a gente ainda pode progredir? Quais são os obstáculos? O que é que a gente tem de desafios pela frente? Eu acho que a primeira, na verdade, o primeiro desafio, e que também é uma grande oportunidade, são as medidas de prevenção na nossa população. A gente fala muito de novidades, elas são interessantes, elas são importantes para quem tem a doença, mas a maior parte do investimento deve se concentrar em pessoas saudáveis para evitar que elas eventualmente desenvolvam câncer no futuro. Ou caso elas desenvolvam, que elas sejam diagnosticadas precocemente. Então o que a gente percebe hoje, no mundo inteiro, é que nós temos hoje mais de 19 milhões de casos de câncer, quase 10 milhões de pessoas morrem por ano no mundo inteiro, ou seja, uma doença frequente, mas que por outro lado a mortalidade da maioria dos tumores tem diminuído na maioria dos países, particularmente nos países desenvolvidos. Nesse sentido, o país vai precisar melhorar não só uma orientação mais adequada da população, como, por exemplo, o combate mais agressivo ao tabagismo, ao alcoolismo, à obesidade, a promoção de saúde através de exercício físico e dietas, mas também conseguir, de um modo mais uniforme, fazer que a população tenha não só o conhecimento e a informação, mas o acesso aos exames preventivos dos tumores mais comuns, que são na mulher o câncer de mama, no homem o câncer de próstata, seguido nos dois sexos pelo câncer de pulmão e intestino. Pois é, né, doutor? O senhor citou aí algumas questões alguns hábitos, né, alguns comportamentos que aumentam ou que são mais presentes, né, nas pessoas com câncer, mas queria que o senhor falasse exatamente sobre isso, né? Quais hábitos que tornam a pessoa mais propensa a isso? Quais hábitos a gente tem que evitar quando a gente fala de combate ao câncer? Então, nós sabemos hoje, Vitor, que por volta de 90% a 80% dos casos de câncer são causados pelos fatores ambientais. O primeiro fator, que é o número 1 dos fatores ambientais, é o tabagismo. O nosso país, ele tem apresentado melhoras. Hoje existem 30% a menos de fumantes do que tinha há 10, 20 anos atrás, mas claramente novas medidas como maiores impostos, maiores programas de cessação do tabaco, de orientação, mais restrições são necessárias. O segundo fator maior causador de câncer é a obesidade e a dieta. E nesse sentido, acho fundamental um programa, como já tem sido feito por alguns órgãos, como por exemplo o INCA, do mesmo jeito que a gente faz com o cigarro, que é de colocar uma tarja dizendo o quão mal faz aquele cigarro, é dizer que para alguns alimentos artificiais, particularmente os alimentos que envolvem biscoitos, que envolvem algumas formas de açúcar refinado, excesso, por exemplo, de doces, refrigerantes, o quão mal que eles podem causar à saúde e também como fator de câncer. Então isso para mim é bem importante. O terceiro fator maior de câncer, que a gente nem imagina que é importante para câncer, mas ele é importante, são as infecções. E nesse sentido, por exemplo, a vacinação contra o HPV para meninos e meninas dos 9 aos 13 anos, vacinação para hepatite B, são fatores que não só protegem das infecções causadas pelos vírus, mas claramente protegem contra o câncer. Além desses três fatores, nós temos também a promoção de exercício físico, que deveria ser muito mais corriqueira no país, a questão da luz solar e a proteção da nossa pele, tem a questão também, que eu acho muito importante, que é da poluição, e obviamente, como eu falei, dos exames preventivos, que são muito importantes para diminuir a mortalidade no câncer da próstata, do pulmão, do intestino, da mama e também do colo de útero. Então, com todas essas medidas, nós achamos que a gente conseguiria, provavelmente, cada 10 casos de câncer, provavelmente evitar de 4 a 5 casos e daqueles outros diagnosticar a grande maioria numa fase ainda muito precoce, onde a taxa de cura é acima de 90%.
Agora, doutor, e como anda o acesso ao tratamento do câncer hoje aqui no Brasil? Por exemplo, se uma pessoa de baixa renda hoje é diagnosticada com câncer, ela consegue um tratamento de forma fácil? E qual a qualidade desse tratamento que a pessoa obtém? Olha, infelizmente, a gente sabe que o governo tem procurado fazer investimentos, tem procurado criar medidas que aumentem o acesso, mas todos nós sabemos ainda que o acesso das pessoas ligadas ao SUS a coisas básicas, desde uma consulta até exames de rastreamento, é muito ainda precário. Quanto mais quando alguém tem a doença, vai precisar de muita tecnologia. Quer dizer, o câncer hoje é uma doença que existe muita tecnologia para cura. Envolve cirurgia, radioterapia, drogas novas, drogas caras, e nesse sentido o flagelo do SUS fica mais exposto. Por outro lado, em hospitais de excelência, como por exemplo os hospitais que nós lideramos e clinicamos, como o Hospital Bertais, tem o Hospital Beneficência Portuguesa, são ilhas de excelência, né? Quer dizer, são hospitais que as pessoas têm acesso, através dos seus convênios, a toda a tecnologia, a todo tipo de diagnóstico e tratamento, e obviamente é uma ilha de excelência, mas que infelizmente não reflete o que acontece para a maioria dos centros no país, que são centros que não têm essa infraestrutura. Então eu diria que infelizmente hoje nós temos dois países distintos, o país da alta tecnologia, do fácil acesso para quem pode, mas a gente gostaria que esse primeiro país fosse permeado para o segundo país, que comporta 3/4 da população, que é a população que tem uma dificuldade muito grande em conseguir desde um simples exame, quanto mais toda a tecnologia disponível. Então, uma das funções nossas como médico, como nós da sociedade, é conseguir permear a excelência de um modo muito mais uniforme do que é conseguido hoje, do que é tido hoje no nosso país, para tentar diminuir esse abismo entre a cura, que é diferente para quem pode do que para quem não pode. Muito bem, ouvimos aqui o Dr. Fernando Maluf, médico oncologista, presidente do Instituto Vencer o Câncer, falando com a gente sobre o Dia de Combate ao Câncer. Mais uma vez, doutor, como sempre, obrigado pela participação, sempre um prazer ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Até uma próxima. Eu agradeço, e uma mensagem para todos os guerreiros e guerreiras que estão lutando contra o câncer, que os números de sucesso vêm aumentando, os números de drogas que são mais inteligentes vão melhorando e os efeitos colaterais vêm diminuindo. Portanto, para todo mundo que luta contra essa doença, mais 600 mil brasileiros por ano, que continuem firmes, procurem os grandes centros e se mantenham otimistas. Fica o recado então. Obrigado, doutor. Bom dia. Obrigado, Vitor. Um abraço a você e aos ouvintes. Aqui em São Paulo, a gestão Dória avalia se diminui um custo importante para as companhias aéreas e se isso compensa para o Estado. Destaque do repórter Thiago Muniz. O governo de São Paulo deve anunciar na quarta-feira se reduz o ICMS do querosene de aviação, uma demanda antiga das companhias. A alíquota cobrada pelo combustível é de 25% no estado, a maior do Brasil. O governador João Dória Júnior se reuniu com representantes do setor na última semana. O secretário estadual da Fazenda, Henrique Meirelles, confirma que há a possibilidade de redução do imposto, desde que o Estado conclua que os ganhos em outras áreas compensem a medida. Nós estamos agora na nossa área de análise econômica, estudando e verificando o estudo feito pelas aéreas até que ponto, de fato, o aumento do tráfego aéreo gera, de fato, um aumento de estadias maiores no Estado e de uso dos diversos serviços do Estado, para saber até que ponto isso funciona mesmo. O ICMS cobrado em São Paulo tem grande impacto sobre as companhias, porque o Estado concentra o maior número de voos do país. Algumas unidades da federação praticam regimes especiais de tributação, visando o desenvolvimento da aviação regional, com a cobrança de alíquotas que giram em torno de 5%. E Rodrigo Maia começa o terceiro mandato como presidente da Câmara com foco na reforma da Previdência. De volta a Brasília, Levi Guimarães.
O presidente reeleito da Câmara, Rodrigo Maia, começa o terceiro mandato consecutivo com uma prioridade clara: reforma da Previdência. Apesar de ser favorável à pauta econômica, o deputado do DEM sinalizou que o governo precisa remar muito para aprovar a proposta. Hoje, por exemplo, estaria longe dos 308 votos necessários para uma emenda constitucional passar. Na visão de Maia, a principal dificuldade é fazer mudanças no regime previdenciário em vigor. A proposta de capitalização, como quer o governo, seria a parte mais fácil, na opinião dele. Para a gente fazer uma nova capitalização para os novos. Para os novos é mais fácil aprovar qualquer texto. O problema é o estoque, não é o futuro. O futuro se resolve fácil, como se resolveu em 2013, o novo sistema de previdência para os servidores públicos federais. O difícil é você construir soluções para aqueles que têm direitos, né, que não vão perder o valor do salário, em parte, mas que precisam construir uma solução de transição para a sua aposentadoria. Além da busca por votos, a reforma deve passar alguns meses tramitando na Câmara. Membros do governo defendem que se aproveite o texto do ex-presidente Michel Temer, que estava pronto para ir ao plenário. O objetivo era apresentar um substitutivo no lugar da proposta do governo passado. Mas para Rodrigo Maia, a proposta deve passar por toda a tramitação. Tem toda uma tramitação regimental que eu não posso passar por cima dela. Então tem que passar pela CCJ. Não se vem, vai passar pela CCJ, comissão especial. Isso leva pelo menos, não sei, se for tudo bem, 2 meses de debate no mínimo. E nós disputamos essa eleição, disputei essa eleição um compromisso com todos os partidos e garantindo o diálogo. Apesar de reconhecer dificuldades na articulação política, o presidente da Câmara fez um novo aceno ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Paulo Guedes é um amigo, me apoiou, agradeço todas as manifestações de confiança na minha presidência. Com certeza estarei sempre trabalhando junto com ele para que nós possamos tirar o Brasil dessa crise econômica, reduzir a extrema pobreza que o Brasil tem, reduzir o desemprego, né, e garantir a geração de emprego de longo prazo no país. Porém, a relação de Maia com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, não é tão próxima. Após a vitória na Câmara, disse que se Onyx tivesse interferido com sucesso na disputa, o resultado seria outro. De Brasília, Levi Guimarães. Bom, vamos continuar em Brasília, então, para falar agora com José Maria Trindade. José Maria, depois dessa confusão toda no final de semana, parece que agora, hoje, começa mesmo, de fato, o ano legislativo, né, Zé? Bom dia. É, isso mesmo. Muito bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Se fala muito em festa democrática, mas, na verdade, foi um final de semana de briga democrática. Hoje, na prática, né, começa o ano legislativo. A Constituição fala no dia 2, mas aconteceu no sábado e sabe como é, deputado e senador não é de ferro também para trabalhar sábado, mas teria que ser instalado sábado. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, como a tradição manda, né, vem ao Congresso Nacional e aí entrega ao presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, a mensagem presidencial. Trata-se de um calhamaço de projetos e de prioridades do governo, mas resumida numa documentação, num discurso em que será lido no plenário da Câmara dos Deputados. Os chamados ministros da Casa irão também ao plenário do Senado Federal, os líderes. Será uma solenidade com direito a tapete vermelho, tiros de canhão. É o início do ano legislativo. O governo tem pronto o projeto de reforma da Previdência, segundo disse o próprio ministro Onyx Lorenzoni. Mas também haverá outros projetos, como a simplificação de leis, né, a desburocratização e a criação de um Estado digital. Esta é a indicação: facilitar para criar novas empresas e também para concluir e encerrar empresas. E hoje o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, deu pontapé ali nessas ações do governo. Tomou café da manhã com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, expôs ali o projeto dele para combater o crime organizado e a corrupção, né? São mudanças importantes. Algumas simplificações. Ele define, por exemplo, cria no Brasil, que já é muito comum em alguns países, como nos Estados Unidos, onde o réu se declara culpado, recebe uma pena que pode ser até menor e pronto, e o processo fica encerrado e não fica atrasando tanto nem enchendo o judiciário como sempre.
Por outro lado, também há um cerco nos crimes cometidos pelo crime organizado, inclusive financeiro. E ainda definido ali o fim daquela história de progressão de penas, né, para homicídio no caso de crime organizado. Essa é a ideia do ministro Sérgio Moro, que está neste momento em reunião com governadores de vários estados, exatamente para definir ali pontos de convivência e de colaboração entre governo federal e estado no combate ao crime. Agora, Zé, a gente falou sobre o Onyx Lorenzoni, ele sai vitorioso dessa eleição do Senado, porque afinal de contas o DEM vai liderar as duas casas, né? Tem o Rodrigo Maia na Câmara e agora o Davi Alcolumbre no Senado. Foi uma vitória para o governo e pessoalmente para o ministro Onyx Lorenzoni ou não? Foi, e não foi pequena não, viu? Derrotar o senador Renan Calheiros no Senado Federal foi muito difícil. Ele foi chamado várias vezes aí para a briga direta, o embate direto, e foi uma estratégia do Renan, porque o Onyx Lorenzoni não é muito popular no Congresso. E quando você tem um adversário impopular, ficaria mais fácil. Então ele preferiu brigar com o Onyx Lorenzoni do que diretamente com Davi Alcolumbre, que tem um certo apoio no Congresso, tanto que foi eleito em primeiro turno, né? Onyx Lorenzoni, ele segue ali a linha do governo de estratégia política, de onde há PT, o governo está fora. Foi assim com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ao receber apoio do PSL, saiu o PT, o PCdoB, né, e saíram outros partidos de oposição, o PDT, o PCdoB e PSB. E aí o que acontece? Ele é adversário do Rodrigo, mas é uma briga ali interna mesmo, disputa no DEM, os dois são do mesmo partido. E no Senado Federal não, ele criou uma candidatura nova, ele criou essa candidatura e viabilizou através de apoio do PSDB, e isso foi muito importante, e derrotou o raposa política, né, o homem dos votos secretos, Renan Calheiros, e isso é muito importante. Agora, o DEM é o partido do poder, viu? O MDB está proscrito, não tem nada. Era a última coisa a presidência do Senado, acabou tudo. E agora o DEM tem a presidência da Câmara, a presidência do Senado, ministro-chefe da Casa Civil, ministro da Saúde, né, que é muito importante, e o ministro da Agricultura. Quer dizer, é muito poder para um partido pequeno. Mas nós estamos agora num momento de exclusão partidária, né? E a nomeação é de ministros, de pessoas, de estilo, e não exatamente de partido. Pois é, né, Zé? E durante o final de semana, na longa transmissão que a gente fez sobre a eleição no Senado, você destacou várias vezes, né, que o MDB tinha tudo na mão, né? Tinha a grande chance de conseguir a presidência do Senado, que era com a senadora Simone Tebet, né? Então acabou desperdiçando essa oportunidade ao bancar a candidatura do Renan Calheiros, que no final acabou não se sustentando, né? A estratégia partidária ela é diferente, né? Em alguns casos é melhor perder do que ganhar. Como é isso? O Renan Calheiros perdendo, disputando, para ele, para a política dele, para o projeto pessoal dele, era mais importante ele perder disputando do que outro grupo, que é o caso da senadora Simone Tebet, né, ganhasse, que aí ele estaria fragilizado dentro do próprio partido do MDB. Então, o Renan é que tirou a presidência do Senado. Num determinado momento, o MDB tinha a presidência do Senado. Era só registrar a candidatura da senadora Simone Tebet. Ela seria eleita tranquilamente, mas o Renan jogou fora essa possibilidade. Pois é, né? E agora com o Congresso já trabalhando, que pautas aparecem pelo caminho, Zé? O destaque é a reforma da Previdência mesmo, o governo deve insistir nisso já logo de início, já logo no começo dos trabalhos, já deve haver apresentação do texto ou não? Olha, Vitor, a pauta do Congresso, na semana que vem, os líderes fazem a primeira reunião formal, né, para definir ali o que fazer. Amanhã vai acontecer a primeira reunião de líderes, mas na semana que vem é que deve ser batido o martelo ali na pauta. A estratégia é definir duas linhas. A primeira são medidas na área econômica, como a reforma da Previdência e tal. E na segunda parte, a chamada reforma dos costumes, que são pautas que os presidentes da Câmara e Senado prometeram aos partidos para discutir costumes, como o porte de armas, o caso do aborto, o aborto legal, enfim, são pautas de costume, mas a prioridade é a pauta econômica. Perfeito. Aí, José Maria Trindade, direto de Brasília. Zé, bom dia para você, uma ótima semana. Até mais. Muito bem, muito bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Obrigado.
O jurista Modesto Carvalhosa defende a votação aberta no Senado Federal. Destaque de Afonso Marangoni. O jurista Modesto Carvalhosa, especialista em leis de combate à corrupção, comemora a prevalência do voto aberto na eleição para a presidência do Senado. Mesmo com a determinação do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, de que a votação deste sábado fosse secreta, grande parte dos senadores optou por revelar o voto. Carvalhosa critica a decisão de Toffoli e fala de conluios que buscavam beneficiar o senador Renan Calheiros. O transfuga Renan Calheiros desistiu de ser derrotado fragorosamente nas urnas, num voto aberto que acabou prevalecendo, apesar dos conluios que aquele senador estabeleceu na calada da madrugada com o ministro Dias Toffoli. O jurista destaca que o voto secreto foi estabelecido em 1970 durante a ditadura militar. Segundo Modesto Carvalhosa, a divulgação do voto por parte de uma parcela expressiva dos senadores foi uma derrota da corrupção e da velha política. Um corpo foi encontrado nos destroços do avião que caiu com o jogador Emiliano Sala. A aeronave transportava, no momento do incidente, apenas o atacante argentino e o piloto. De acordo com o canal de televisão Sky News, o corpo, ainda não identificado, foi encontrado no fundo do Canal da Mancha. E ainda no noticiário internacional, funcionários de Estado da Venezuela estão se posicionando contra o governo de Nicolás Maduro. Repórter Mariana Janjacomo. O embaixador da Venezuela no Iraque, Jonathan Velasco, reconheceu Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Juan Guaidó é presidente do parlamento venezuelano e principal opositor de Nicolás Maduro. Em 23 de janeiro, Guaidó se autoproclamou como presidente interino da Venezuela. O embaixador da Venezuela no Iraque, Jonathan Velasco, fez o anúncio em um vídeo publicado nas redes sociais. Nele, Velasco diz: "O senhor presidente Guaidó está do lado certo da história." Representa e dirige. Velasco não foi o único funcionário de Estado que anunciou o afastamento de Nicolás Maduro. No sábado, o general de divisão e diretor de planejamento estratégico da Venezuela, Francisco Esteban Yanes Rodrigues, também publicou um vídeo nas redes sociais deixando de reconhecer Maduro como presidente da Venezuela e convocando os militares a apoiar Guaidó. No vídeo, Francisco Esteban diz que 90% da Força Armada Nacional Bolivariana não estão com o ditador, mas sim com o povo da Venezuela. O pueblo de Venezuela, el 90% de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no está con el dictador, está con el pueblo de Venezuela. No sábado, opositores venezuelanos e partidários do regime Maduro foram às ruas protestar contra e a favor do governo. E Juan Guaidó anunciou uma nova data de mobilização, dia 12 de fevereiro. E nesta segunda-feira, 7 países europeus reconheceram Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. As declarações de apoio aconteceram depois do fim do prazo dado para que Nicolás Maduro convocasse eleições presidenciais no país. Na quinta-feira, o Parlamento Europeu já havia reconhecido o líder oposicionista e tinha pedido para que membros da União Europeia fizessem o mesmo. O bloco fez um apelo por eleições livres e credíveis na Venezuela, mas não fez uma referência direta à iniciativa do opositor de se autodeclarar presidente para conduzir um governo de transição. Espanha, Alemanha, Reino Unido, França, Suécia, Dinamarca, Áustria, Holanda e Portugal estão entre os países que apoiam Juan Guaidó. E mais de 35 milhões de brasileiros trabalham sem carteira assinada hoje no país. Informação com a Natasha Mazaro. O Brasil registrou em 2018 recorde de trabalhadores sem carteira assinada. Ao todo, são mais de 33 milhões de brasileiros sem registro formal. O número de pessoas que trabalham no mercado informal e por conta própria supera o total de empregados registrados. A informalidade atingiu o maior patamar desde 2012 e hoje ultrapassa a marca de 11 milhões de pessoas. Já o trabalho por conta própria garantiu o sustento de 1 em cada 4 brasileiros. Felipe Alves Arruda é um deles. Em 2016, ele perdeu o emprego de contador.
Desanimado com o setor, ele resolveu unir a vontade de empreender com a paixão pelas pimentas. E por isso ele abriu o próprio negócio chamado Pimentas Coice de Mula. O cenário não estava bom, mas na minha área sempre tem bastante emprego, né? A minha ideia, eu sempre quis ter a liberdade, ser independente, eu ter a minha flexibilidade de horário, poder trabalhar a hora que eu quiser. E você ser um assalariado, você tem uma limitação financeira. Você tem um limite até onde você pode ganhar. Você, como empresário, você só depende do seu esforço. Quanto mais você se esforçar, mais você pode faturar. É o próprio Felipe quem fabrica os molhos e antepastos. Ele explica que no começo foi difícil, porque ele não teve investimentos de bancos e nem de terceiros. Mas aos poucos conseguiu inserir a marca no mercado e hoje já possui 2 distribuidores. Eu vejo assim, um profissional na minha antiga área de contabilidade, um analista sênior com uma faculdade, com uma pós-graduação, com inglês, trabalhando numa multinacional, eu já consigo tirar o que um profissional desse consegue tirar, né? Então, eu acho que estou no caminho certo. De acordo com o IBGE, a população em situação de desalento, ou seja, que desistiu de procurar emprego, alcançou o recorde de quase 5 milhões em 2018. Já o número de subocupados teve o ápice de quase 7 milhões na média anual. No ano passado, faltou trabalho para mais de 27 milhões de brasileiros, o maior patamar da série histórica iniciada em 2012. Diante desses números, a professora de economia da FAAP, Ana Paula Iacovino Dávila, afirma que vai demorar para voltarmos no patamar de pleno emprego. Havendo uma melhora no cenário interno e com as reformas esperadas acontecendo, aí sim os empresários vão se sentir mais seguros e aí os investimentos certamente acontecerão. Nesse sentido, ao investirem os empresários, novas vagas de emprego serão abertas, as pessoas trabalhando mais consumirão mais, as empresas, portanto, terão suas receitas ampliadas e aí a gente tende a entrar num ciclo positivo com mais força. A professora explica que para atingir o pleno emprego, o Brasil precisa de alguns anos de crescimento econômico sustentável. Para isso, ela recomenda aos trabalhadores que voltem a estudar e se qualifiquem, dessa forma, melhorando o quadro de mão de obra. Agora são 10h56, um rápido intervalo. Na volta tem mais do Jornal da Manhã, segunda edição. Até já. Jovem Pan News. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Segunda a sexta, do 12:30 às 14h. Na nossa página do Facebook, no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Olá, nós vamos tratar hoje de um tema bastante delicado do câncer de mama. A retirada da mama no tratamento que afeta muito as mulheres do ponto de vista emocional. Um estudo publicado numa das revistas mais importantes da nossa área, o Journal of Clinical Oncology, avaliou o impacto da mastectomia contralateral profilática na qualidade de vida das pacientes. Ou seja, remover uma mama saudável do lado oposto à mama que tinha o tumor, na tentativa de diminuir o risco de um câncer de mama no futuro. Esse estudo envolveu 288 mulheres e utilizou questionários pré e pós-cirurgia de mulheres que tiveram câncer de mama e optaram por remover a outra mama de forma preventiva, comparando com mulheres que não fizeram esse procedimento. Observou-se que mulheres que optaram por fazer a retirada preventiva da outra mama tinham um grau de preocupação, medo e até desespero de ter um câncer de mama significativamente maior do que as mulheres que optaram por não retirar a mama contralateral. O trabalho também constatou que as pacientes que retiraram a outra mama tiveram pior qualidade de vida e uma certa insatisfação com a sua estética corporal. Uma das conclusões é que se não existem só vantagens nesse procedimento profilático, existem também consequências
que podem ser negativas no futuro, como, por exemplo, e já mencionado, uma piora da satisfação da estética corporal e uma piora da qualidade de vida. Esses dados reforçam, portanto, que deve haver uma discussão caso a caso para que se remova a mama saudável contralateral em pacientes que têm o risco de desenvolver um câncer de mama no futuro, ponderando riscos, benefícios e, obviamente, preferência do paciente. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site vencerocâncer.org.br. Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora são 10h59, de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Vamos ao comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia, Constantino. Bom dia. O circo de horrores que vimos para a eleição do novo presidente do Senado demonstra como a política brasileira ainda está longe da civilização. E como a notícia da morte da velha política foi, no mínimo, prematura. Zumbis e múmias ainda pululam o cenário, com direito a pasta roubada e tudo mais. Equilíbrio não é o forte por ali e o jogo é pesado nos bastidores. Nossa política definitivamente não é para amadores e o Brasil cansa. O resultado final agradou de fato a muitos e com razão, mais pela derrota de Renan Calheiros, o Munhá da política, do que pela vitória em si do senador governista ilustre e desconhecido e pertencente ao baixo clero. O trator de Onyx Lorenzoni mostrou sua força, sem dúvida, mas daí a concluir que isso se reverterá em maioria para governar e apoiar as reformas, vai uma longa distância. A lógica do voto contra Renan não é a mesma do voto a favor das reformas necessárias e estruturais. Resta saber como o governo Bolsonaro vai agora formar uma coalizão para avançar com a agenda reformista. Mas uma coisa está clara diante de tudo que vimos nos últimos dias. Algumas batalhas foram e são vencidas, mas a guerra está longe do fim. Ao contrário, apenas começou. Derrotar de vez essas forças obscuras do atraso, os verdadeiros reacionários, que não são conservadores e sim defensores dos privilégios públicos e do velho fisiologismo patrimonialista, não será tarefa nada trivial. Como em Walking Dead, esses mortos continuam bem vivos, perambulando por aí, ameaçando a nossa paz e o nosso progresso. Você pode tirar o velho Renan de cena, mas não matá-lo, alertou o próprio, enterrando de vez o personagem fake do novo Renan liberal, que ninguém acreditou ser real mesmo. Ele está certo. Munhá será agora líder da oposição e veremos até onde vai o seu poder de estrago. Sem aumento de imposto, governadores buscam alternativas para sair da crise e torcem por melhora da economia em 2019. A falência das contas públicas, o aumento de gastos e as dificuldades para pagar os salários dos servidores deixaram os estados quase sem saída. Os chefes dos executivos que tomaram posse em janeiro iniciaram um pente fino na máquina pública para cortar despesas. O economista Bruno Lavieri avalia que medidas de curto prazo geram algum alívio, mas não resolvem o problema. Então a solução para isso, de fato, é reduzir a despesa, né? A outra alternativa, que é aumentar receitas, seria via aumento de carga tributária, não chega a ser cogitado, uma vez que hoje a população não tem mais essa tolerância, né, com relação a novos aumentos de carga tributária. Segundo Bruno Lavieri, a queda de arrecadação nos últimos anos, sobretudo do ICMS, foi a principal ou piorou a situação para os governadores. O ex-secretário de Fazenda do Rio Grande do Sul, Giovanni Feltes, afirma que a reversão da crise passa pelo reequilíbrio das contas da União. Por outro lado, é inegável que a União não poderia bancar isto agora, mas a Lei Candir tem sido fonte de distorções brutais em relação às receitas estaduais, especialmente de estados que são vocacionados para a exportação.
Uma das normas da chamada Lei Candir é a isenção do pagamento do ICMS sobre as exportações de produtos primários e semi-elaborados ou serviços. A lei sempre provocou polêmica entre os governadores de estados exportadores que alegam perda de arrecadação. Já o ICMS é um imposto estadual, mas a Constituição atribuiu competência à União para criar uma lei geral sobre o tributo. O presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo, Jarbas Macchioni, ressalta que a situação aumenta a dependência em relação ao governo federal. É uma irresponsabilidade esse crescimento da dívida. A União dá o maior exemplo, né? Que vem aí de meados da década de 90, cresceu nos anos posteriores e hoje nós temos uma situação aí de catástrofe. O advogado Jarbas Macchioni acrescenta que a única saída é o crescimento econômico, porque o Brasil não suporta mais o aumento da carga tributária. Ao decretar calamidade financeira no estado, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, prometeu medidas drásticas. Nós teremos um regime fiscal muito mais duro, nós teremos medidas violentas sob o ponto de vista da necessidade para buscar melhorar a arrecadação para que nós possamos equilibrar receita e despesa e garantir a continuidade na prestação de serviços essenciais ao cidadão. Aprovado pela Assembleia de Mato Grosso, o decreto de calamidade financeira no estado tem duração de 180 dias e poderá ser prorrogado. A medida também está sendo adotada por Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Roraima. E morre a ativista brasileira que denunciava abusos no meio espiritual. Afonso Marangoni. Morreu neste sábado em Barcelona, na Espanha, aos 38 anos, a ativista social Sabrina Bittencourt. Ela teve um papel importante nas denúncias contra o médium João de Deus e o guru espiritual Prem Baba e foi uma das criadoras do movimento Coame, que concentra denúncias de abusos sexuais no meio espiritual. Aos 4 anos, a brasileira sofreu abusos sexuais por parte de integrantes da Igreja Mórmon e dedicou a vida na defesa dos direitos humanos. No caso João de Deus, Sabrina auxiliou as vítimas no trabalho de investigação junto à imprensa. Ela também ajudou a filha do próprio médium, Dalva Teixeira, na denúncia contra o pai. O anúncio do falecimento foi feito pela ONG Vítimas Unidas, na qual Sabrina Bittencourt trabalhava. No comunicado à imprensa, a presidente da organização, Maria do Carmo Santos, afirmou que Sabrina Bittencourt cometeu suicídio e deixou uma carta de despedida, relatando os porquês de tirar a própria vida. Procurado, o consulado brasileiro em Barcelona disse que não pode dar informações sobre nenhum residente brasileiro sem autorização de familiares. Agora 11h06, vamos voltar ao Hospital Albert Einstein para saber das últimas informações sobre o presidente Jair Bolsonaro. Quem está por lá é o Fernando Martins. Oi, Fernando. Olá, Vitor, bom dia a você, bom dia a todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição. Falamos aqui do Hospital Albert Einstein, onde trazemos informações mais atualizadas sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, que segue internado há uma semana. Na verdade, internou-se no domingo, um pouco mais de uma semana, e há uma semana feita a cirurgia de reconstrução, né, do trânsito intestinal em seu abdômen. Foi retirada a bolsa de colostomia. Nós conversamos agora há pouco com assessores aqui do Planalto, na sala de imprensa montada para os jornalistas, e hoje pela manhã foi feita uma nova avaliação médica, essa é a novidade, e o quadro clínico é bastante positivo, há uma evolução de fato bastante importante e tudo está bastante tranquilo. Estão mantidos os prognósticos iniciais, onde a informação é de que Jair Bolsonaro ficaria cerca de 10 dias internado aqui no Hospital Albert Einstein, o que deve se findar entre quarta e quinta-feira, mas não é descartável a possibilidade de que haja necessidade de estender esse prazo por conta de uma ou outra complicação, até porque Jair Bolsonaro segue também trabalhando, faz seus despachos, atua dentro do gabinete que foi montado no 5º andar do hospital, onde ele segue internado. No final de semana ele teve algum problema, houve uma rápida complicação
um quadro de vômito, mal-estar, enfim, mas já está tudo melhor colocado para Jair Bolsonaro. Houve também uma situação de acúmulo de líquidos, né, no organismo, e isso já está também mais ajustado, segundo a assessoria de imprensa do Planalto, e a tomografia que foi feita no final de semana, segundo até o próprio boletim médico, traz uma notícia bastante importante, né, de que a evolução é importante, é interessante, e pode ser que não haja necessidade, por enquanto trabalha-se com essa possibilidade de que não há necessidade de nenhuma outra intervenção cirúrgica, pois não há fístula ou outro problema qualquer. Essa questão do acúmulo de líquidos, inclusive, a assessoria do Planalto diz que não é por conta de algum problema de fato, mas sim algo que pode acontecer. Afinal de contas, Jair Bolsonaro passou por 3 cirurgias muito grandes, muito extensas e delicadas no intervalo menor de 4 meses, né? Hoje, Onyx Lorenzoni, em Brasília, falará ao Congresso uma carta feita por Jair Bolsonaro na abertura do ano legislativo. Nesta carta, assuntos como a questão das barragens brasileiras, a lei anticrime que o governo quer implementar e também a relação com o Congresso nessa nova legislatura. Hoje, por volta das 5 da tarde, haverá novo briefing com o general Rego Barros, porta-voz da presidência, quando também será anunciado o novo boletim médico sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro. Essas as informações da assessoria de imprensa do Planalto, que conversou agora há pouco com os jornalistas aqui no Einstein. Segue em evolução o presidente Bolsonaro, acompanhado de sua esposa Michele e do filho, vereador pelo PSC do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Vitor Brown. Perfeito, aí o Fernando Martins com as informações sobre o presidente Jair Bolsonaro. Mais uma vez, Fernando, obrigado pela participação, bom dia para você, até mais. E nesse final de semana tivemos a definição dos presidentes da Câmara e do Senado. Comentário de Carlos Andreasa. Bom dia, Andreasa. Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Começa para valer o ano político no Brasil. Não apenas o ano legislativo, como nós vimos na sexta-feira e no sábado, mas também o ano do judiciário, como nós vimos na madrugada de sexta para sábado. Para o país que produz, que gera empregos ou que quer gerar empregos e que quer produzir, o que importa no horizonte agora é o encaminhamento objetivo da reforma da Previdência. Tem gente preocupada com outras coisas, com projetos de poder, com ascensão, com alpinismos políticos. Isso é outra história. Para quem produz, o que interessa é a reforma da Previdência. Enquanto Congresso, Câmara e Senado escolhiam seus presidentes, se anunciava também que o texto da reforma da Previdência, preparado pela equipe econômica de Paulo Guedes, estava pronto para ser apresentado ao presidente Jair Bolsonaro. É a última etapa para que se sacramente o conteúdo do que será levado ao Congresso ainda neste mês de fevereiro. E aí é ver como Rodrigo Maia acolherá a pauta e como abraçará a proposta do governo, que não é apenas o texto, mas também uma tentativa de queimar etapas. Usando a base da de Michel Temer, Maia já deu sinais de que pode ser refratário a essa ideia e de que a coisa, portanto, precisaria tramitar mais longamente. É importante isso, e é importante da parte do governo, fundamentalmente, chamar Maia para conversar, apresentar o projeto, o método e conquistá-lo para o time, para que ele possa, junto com o presidente Jair Bolsonaro, articular pela reforma na Câmara. O Senado talvez seja mais complicado. O governo precisa formar uma maioria. Ganhou a presidência, definiu também inimigos. Mas qual é a base de apoio do governo no Senado? É um desafio a ser construído de agora em diante. Tudo em função de se aprovar a reforma da Previdência. Objetivamente, primeiro passo, mas um passo fundamental, sem o que, repito, o governo Jair Bolsonaro não terá funcionalidade. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan.
Eleito pela terceira vez como presidente da Câmara, Rodrigo Maia diz que reformas podem ser votadas até julho. O deputado afirmou que isso será possível se os parlamentares deixarem em segundo plano temas como escola sem partido, que criam um ambiente de guerra no plenário. Rodrigo Maia disse que o Partido Democratas, que conquistou as presidências da Câmara e do Senado, não é uma linha auxiliar do governo no Congresso. Em entrevista à Folha de São Paulo, o deputado declarou que o DEM precisa entender que deve defender a agenda de todas as siglas. O presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, diz que Marisa Letícia foi vítima de perseguição insana de Sérgio Moro. Pelo Twitter, a agora deputada federal lembrou os 2 anos da morte da ex-primeira-dama. Gleisi escreveu: Dona Marisa foi vítima de perseguição insana que Moro e sua turma fizeram à família de Lula. A petista completou que o mesmo tratamento de maldade, humilhação e exposição impediu que o ex-presidente tivesse autorização para ir ao velório do irmão Vavá. Renúncias previdenciárias previstas para esse ano chegam a 54,560 bilhões de reais. Em 2018, as isenções para micro e pequenas empresas, entidades filantrópicas e exportadores agrícolas somaram 46 bilhões e 300 milhões de reais. O valor equivale a 1/4 do rombo da Previdência, que no ano passado foi de 195 bilhões e 200 milhões de reais. As isenções para empresas do Simples Nacional chegaram a 25 bilhões e 800 milhões de reais e para entidades filantrópicas somaram 11 bilhões e 100 milhões de reais. E tem muita peça ilegal de moto sendo vendida no centro de São Paulo e a Polícia Civil fez uma operação nesse final de semana combatendo esses desmanches irregulares. Quem acompanhou foi o repórter Thiago Muniz. Operação da Polícia Civil no centro de São Paulo enche 3 caminhões com peças irregulares de motocicletas. A ação realizada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais reuniu 150 agentes neste sábado. Foram inspecionadas 13 lojas suspeitas de envolvimento com furto, roubo e receptação de motos e carros. 4 pessoas foram presas em flagrante. O delegado Alberto Pereira Mateus Júnior constatou que uma das lojas tinha peças de motos de alto padrão e o chassi de uma delas ainda estava quente, indicando que o desmanche tinha sido feito há pouco tempo. Motos de 50, 60, 70 mil reais, cortadas. Vou dar o exemplo. Essa aqui, isso é uma moto Speed avaliada em 70 mil reais. Como dá pra ver ainda, ó, marca de fumaça. O chassi ainda tá quente, para vocês terem ideia. Deve ter sido cortado nessa madrugada. E, como todas essas que estão aqui, não tem procedência nem identificação. A chamada Boca das Motos funciona no bairro dos Campos Elíseos. O complexo de lojas fica dividido entre as avenidas São João, Duque de Caxias e Rio Branco e também nas ruas Guaianazes, General Osório e dos Gusmões. Bom, a chuva no Ceará ficou acima da média histórica nesses 2 meses da pré-estação chuvosa. E a gente vai agora a Fortaleza para conversar com o Thiago Lima, que tem mais detalhes. Bom dia, Thiago. Bom dia, Vitor Brown. Bom dia, ouvintes e internautas da Rede Jovem Pan. Chove neste momento aqui na capital cearense. 26 graus, uma temperatura agradável para nós que estamos acostumados aí com temperaturas acima dos 35 graus. Choveu bem acima da média histórica nos meses de dezembro e janeiro, que são os meses da pré-estação chuvosa. O período chuvoso aqui no Ceará são nos meses de fevereiro, março e abril. A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia é que as chuvas nesses meses fiquem 40% acima da média. Nos meses de dezembro e janeiro, choveu 200 milímetros, quando a média histórica é de 130 milímetros. O presidente da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGES, Neuri Freitas, falou a respeito de uma taxa de contingenciamento que é cobrada dos usuários de Fortaleza e da região metropolitana para quem não alcançar, para quem não reduzir o consumo em até 20%. Vamos ouvir o que disse Neuri Freitas. 75% da população está daqui da região metropolitana de Fortaleza, que tem o atendimento da CAGES. Ela conseguiu, ficou dentro da meta. E temos aí 25% da população que ainda consome acima dessa meta e que, portanto, essa tarifa ela precisa permanecer para evitar que as pessoas comecem a voltar a consumir além do que está hoje com essa limitação. Vitor Brown, aqui no Ceará são 155 açudes
monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. Os maiores ficam no interior do estado, são o Castanhão e também o Oroz. Eles abastecem a região metropolitana de Fortaleza e estão com menos de 5% da sua capacidade. Apesar das boas chuvas nos 2 meses, dezembro e janeiro, essas chuvas se concentraram no litoral do estado, aqui na região de Fortaleza e também no litoral oeste do estado do Ceará, e por isso as águas não caíram nesses açudes. Vamos aguardar para que haja chuvas nessas regiões onde ficam os grandes reservatórios. Chove nesse momento na capital cearense, 26 graus, Vitor Brown. Pois é, então a chuva acabou ficando concentrada nas áreas onde não há reservatórios, é isso, Thiago? Nos locais onde a gente gostaria da água, onde ela seria bem-vinda, não choveu. Exatamente, e historicamente no Ceará chove mais no litoral. As regiões do Cariri, do Centro-Sul e do Vale do Jaguaribe, onde ficam exatamente os grandes reservatórios, como eu disse, especialmente o Castanhão, que é o maior açude do Ceará, e o Oroz, que abastecem a região metropolitana, estão com índices abaixo de 5% de sua capacidade. O Oroz, por exemplo, não sangra, não transborda há 7 anos, e essas chuvas não têm caído naquela região, Vitor. Ô Thiago, agora deixa eu te perguntar também sobre a situação da segurança pública. Nos últimos dias a gente falava muito da onda de violência, completou 1 mês. Como é que anda a situação agora, nessa segunda-feira? Continuam os ataques? Tiveram uma interrupção? Qual a situação? Tivemos 5 a 6 dias sem ataques, mas na madrugada de ontem para hoje, Vitor, tivemos mais um incêndio a um caminhão na região periférica aqui da cidade. Tínhamos aí 5 dias de sossego para a população, mas um registro foi confirmado pela polícia, já são mais de 460, apesar da pausa de 5 dias, 460 ataques, também mais de 400 pessoas presas, e uma coisa muito importante a ser dita, Vitor, é que mais de 2.300 celulares foram apreendidos dentro das unidades prisionais aqui da região metropolitana. Isso é uma coisa absurda, você ter aí tantos celulares, que as ordens para esses ataques, inclusive, têm partido, Vitor, de dentro das unidades prisionais através justamente dos celulares. Certamente esse vai ser um dos assuntos desse pacote anticrime que o ministro Sérgio Moro vai apresentar hoje aos governadores. Está apresentando, né? Está tendo a reunião lá em Brasília. A gente falava disso mais cedo. A situação do Ceará certamente vai ser discutida e a entrada de celulares nos presídios também precisa ser discutida urgentemente. Thiago, mais uma vez, obrigado pelas informações. Um bom dia para você. Até mais. Até mais. E mais cedo, a bancada do Jornal da Manhã entrevistou o governador de São Paulo, João Dória, e o principal tema da conversa foi a segurança pública e a reunião de Moro com os governadores. Vamos acompanhar. Olha, o assunto agora é segurança pública. O governador de São Paulo, João Dória, acaba de chegar a Brasília. Ele que colocou como uma das prioridades para o governo o combate à criminalidade, e agora ele chega a Brasília para discutir esse assunto. Governador, bom dia, obrigado mais uma vez pela atenção. Bom dia, Thiago. Bom dia, Denise, Vera, Marco Antônio Vila e ouvintes da Rádio Jovem Pan. Governador, inclusive em Davos, o senhor esteve com o ministro da Segurança, o ex-juiz Sérgio Moro, e agora em Brasília, quais os próximos pontos dessa discussão sobre a segurança pública? Thiago, eu acabo de pousar aqui em Brasília, estou a caminho do Ministério da Justiça e Segurança Pública para a reunião com o ministro Sérgio Moro. Estou acompanhado do nosso secretário de Segurança Pública, General Campos. O ministro vai apresentar aos governadores do estado todo o programa de segurança pública para o país e a nova legislação que deverá ser encaminhada ao Congresso Nacional. Maior rigor e punição aos criminosos, sejam os criminosos do colarinho branco, sejam os crimes comuns. Governador, bom dia. Marco Antônio Vila, governador. Bom dia, Vila. Segurança pública é um tema e uma ação política perigosa. Pode dar certo, pode dar errado. Pode dar frutos políticos, mas também, dependendo do encaminhamento, pode ser um desastre. Não é perigoso o senhor enfatizar tanto a questão da segurança pública, quase como principal bandeira do governo? Vila, não. É a minha obrigação. Isso foi tema da nossa campanha. Coloquei isso como uma das nossas maiores prioridades, ao lado da saúde, educação, habitação popular e atendimento às pessoas mais fragilizadas da nossa sociedade. Portanto, se coloquei durante a campanha que segurança pública é prioridade,
como governador, não vou me omitir, é prioridade e é o setor com o qual eu tenho mais realizado reuniões, entendimentos, para melhorar gradualmente a qualidade da segurança pública no estado de São Paulo. Lembrando que São Paulo já tem os melhores índices de segurança do país de longe. 6,7 homicídios para 100 mil habitantes, a média nacional é 30 homicídios por 100 mil habitantes. Mas, conforme já declarei, inclusive a própria Jovem Pan, não basta ter índices bons de segurança, é preciso que a população tenha a exata sensação de segurança. Por isso, lançamos 2 programas importantes, Vila, que a Rádio Jovem Pan tem coberto, o programa São Paulo Mais Seguro e o programa Rodovia Mais Segura. Ações que já foram realizadas e continuarão a ser realizadas sistematicamente, não haverá interrupção, são mega operações, sendo que, em média, envolvem 24 mil policiais militares, mais a Polícia Civil, mais a inteligência da polícia, para a captura de bandidos, recuperação de veículos roubados e detenção de criminosos. Vera Magalhães. Oi, governador, bom dia. Bom dia, Vera. Tudo bem? O ministro Sérgio Moro apresenta aos senhores o pacote dele para a segurança, mas a gente sabe que no Congresso essas medidas tendem a encontrar alguma resistência, principalmente porque elas atacam, entre outros fatores, a corrupção, e há vários parlamentares ali investigados de alguma maneira. De que forma os governadores vão ter ascendência sobre as suas bancadas para que essa pauta avance? Bem, Vera, posso responder pela bancada de São Paulo, pela bancada do meu partido, o PSDB, e de certa forma um pouco a influência sobre as bancadas dos partidos coligados do nosso governo. A bancada do PSDB votará uníssona favoravelmente essas medidas. Nós precisamos ter uma situação de respeito à legislação e transparência no Brasil. Não pode haver seletividade. Vale para os outros ou vale para bandidos comuns e não vale para aqueles que fazem o crime do colarinho branco. Seja o colarinho branco dos políticos, seja o colarinho branco de empresários ou outras pessoas nesse status. A lei é para todas e para todos e deverá ser praticada desta forma. A nova legislação que será apresentada hoje pelo ministro Sérgio Moro terá o nosso apoio no Congresso Nacional. Governador, só para fechar, eu sei que o tempo do senhor é curto aí, o senhor já está indo, já está se deslocando depois de desembarcar. O Ceará vive uma grave crise e eles enfrentaram essa crise, estão enfrentando essa crise porque líderes de facções criminosas foram transferidos. O senhor pode, de alguma maneira, pedir para que integrantes do PCC sejam transferidos de São Paulo, saiam de São Paulo e possam ir para outros estados? Como é que vai ser essa postura em relação aos líderes do crime organizado, governador? Tiago, não haverá nenhuma condescendência aqui com facções criminosas e muito menos com líderes de facções criminosas em São Paulo. Nós temos um grupo de trabalho conjunto do governo federal, Polícia Federal, os agentes de segurança no plano federal, com os agentes de segurança pública em São Paulo. O General Campos tem conduzido reuniões semanais com a Polícia Federal e com os demais integrantes do sistema de força nacional e estabelecendo inclusive os princípios de ações que serão adotadas aqui em São Paulo ao longo dessas próximas semanas. Ok, governador de São Paulo, João Dória, falando conosco aqui no Jornal da Manhã. Governador, bom dia de trabalho para o senhor, até mais tarde. Muito bem, aí o governador de São Paulo, João Dória, e essa entrevista completa você encontra aqui no nosso canal Jovem Pan News, fica tudo à disposição para você, as reportagens, entrevistas, comentários que você vê todos os dias aqui, fica tudo disponível no nosso canal Jovem Pan News. E essa reunião do ministro Sérgio Moro com os governadores em Brasília para tratar da segurança pública já começou. Para 12:30 é esperada uma entrevista coletiva do ministro Sérgio Moro, em que ele vai apresentar então as soluções, as medidas que foram debatidas nessa reunião. Voltando a falar da tragédia em Brumadinho, entidades denunciam a contaminação da água e do solo depois do rompimento da barragem da Vale e cobram punição rápida aos responsáveis. O Greenpeace, uma das maiores ONGs globais ligadas ao meio ambiente, está acompanhando o caso com muita preocupação. A entidade espera que todas as barragens da Vale tenham as atividades suspensas até que passem por uma fiscalização. A porta-voz do Greenpeace no Brasil, Fabiana Alves, diz que as grandes
grandes corporações precisam começar a pagar o preço dos desastres causados. Que haja uma fiscalização imediatamente de todas as barragens da Vale no país. É o que o Greenpeace está pedindo. São 167 barragens que precisam ser fiscalizadas adequadamente. Enquanto isso, elas devem ser suspensas. Há um risco de que essa lama tóxica chegue até o Rio São Francisco. Para Fabiana Alves, do Greenpeace, além da atividade de mineração, o país convive com outros problemas, como a geração de energia a partir de combustíveis fósseis. O rio Paraopeba está morto a 40 quilômetros de distância da barreira rompida em Brumadinho, segundo uma análise da água realizada pela Fundação SOS Mata Atlântica. Apesar do desastre ambiental, a diretora da Fundação SOS Mata Atlântica acredita que, se medidas corretas forem tomadas, o rio poderá ser recuperado. Malu Ribeiro esteve em uma propriedade localizada próxima ao rio Paraopeba e mostrou a situação. E lá no fundo está passando o Paraopeba. Então esse corpo d'água cristalino, esse afluente que chegava no rio principal, com várias outras nascentes que tinham aqui dentro dessa propriedade, eram 4 nascentes que afloravam no meio dessa mata, com seixos e essa água cristalina, não existem mais. Em um duro comunicado ao governo brasileiro, a ONU pediu uma investigação imediata, completa e imparcial em relação ao colapso da barragem em Brumadinho e alertou ainda para os riscos da flexibilização proposta em leis ambientais, além de pedir que nenhuma barragem seja construída ou autorizada até que a segurança esteja garantida. Agora um rápido intervalo, na volta mais do Jornal da Manhã, segunda edição. Até já. Jovem Pan News. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Segunda a sexta, do 12:30 às 14h, na nossa página do Facebook, no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Olá, eu sou Alex Rufo e hoje eu passo por aqui para checar se você sabe por que paga algumas taxas durante o licenciamento do seu carro. Vamos lá. O DPVAT é obrigatório? Antes de responder, fica aí outra pergunta. Você sabe o que é o DPVAT? Pouca gente sabe o que é e muito menos se é obrigatório. A sigla se refere a danos pessoais causados por veículos automotores e via terrestre. Então, é melhor a gente ficar mesmo no DPVAT. Esse seguro garante a cobertura de indenização pagas às vítimas de acidentes onde tem o envolvimento de veículos que circulam por terra ou asfalto, independentemente do culpado ou causador desse acidente, onde eventuais pedestres também vitimados na ocorrência têm igual cobertura. Ou seja, indeniza acidentes de trânsito, seja motorista, passageiro ou pedestre, e oferece coberturas de 3 naturezas de danos: morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas e também hospitalares. O valor da indenização varia de acordo com a gravidade do acidente e com as suas consequências. O seguro, também chamado de obrigatório, é necessário para a emissão do documento de licenciamento anual do veículo e pode ser solicitado durante aquelas fiscalizações esporádicas nas vias públicas, aquelas blitz que a gente pode ser pego de surpresa com o enorme aparato da Polícia Militar e que tantos nos deixam aliviados quando a documentação está em ordem e o condutor totalmente sóbrio. Caso o proprietário do veículo deixe de efetuar o pagamento, ele não vai conseguir licenciar o veículo e perde o direito à indenização caso seja vítima de acidente de trânsito. O valor a ser pago depende da categoria do veículo. Para automóveis é de R$ 45,72 e para motocicletas R$ 185,50. E a vigência é de 1 ano, mesmo período do licenciamento. De acordo com a Polícia Militar, o não pagamento do DPVAT não é infração de trânsito, mas é bem melhor arcar com essa despesa e depois ficar na torcida para que nunca precise utilizar nenhum dos benefícios colocados à disposição do usuário e também de terceiros, não é verdade? Alex Rufo, Máquina.
Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora são 11h32, estamos de volta, seja bem-vindo, esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, sempre a partir das 10 da manhã até o meio-dia, estamos no ar de segunda a sexta-feira aqui pela rede Jovem Pan News, também pelo canal do YouTube Jovem Pan News e a partir de agora também para você que nos acompanha pelo AM 620 aqui em São Paulo. Todos os dias de segunda a sexta, a partir das 10 horas, colado no Jornal da Manhã, não saia do canal Jovem Pan News, continue por lá, na sequência a gente continua trazendo para você as principais informações do dia aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. E para você que está chegando agora, um resumo das 10 principais notícias dessa manhã de segunda-feira, o nosso Top 10. Crise política. Países europeus reconhecem Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Legislativo. Congresso recebe nesta segunda-feira mensagem de Jair Bolsonaro na primeira sessão solene de 2019. Ministro da Justiça. Sérgio Moro anuncia projetos contra a corrupção, crime organizado e crime violento. Tragédia em Brumadinho. Ministério Público do Trabalho busca acordo com a Vale para antecipar indenização a vítimas. Temporal. Chuva alaga ruas da Grande São Paulo e capital tem trânsito recorde no ano. Paralisação. Greve de ônibus afeta passageiros nas zonas norte e sul do Rio de Janeiro. Assembleia do Rio. Eleito presidente da Alerj, André Siciliano tem assessora citada em relatório do COAF. Reeleição. Rodrigo Maia começa terceiro mandato seguido com foco na reforma da Previdência. Educação. ProUni 2019 encerra inscrições hoje e resultado sairá na quarta-feira. El Salvador. Candidato de direita Nayib Bukele vence eleições presidenciais no país. Agora são 11h35 e o senador Flávio Bolsonaro virou alvo de polêmica com voto secreto no Senado. Quem conta os detalhes é o repórter Levi Guimarães. O senador Flávio Bolsonaro, do PSL, foi um personagem à parte na votação que elegeu Davi Alcolumbre à presidência do Senado. Investigado por suspeita de envolvimento em depósitos atípicos feitos pelo ex-assessor Fabrício Queiroz, ele tentou passar quase despercebido na sessão. Mas com a discussão entre voto aberto e secreto na eleição, ele também foi assunto nas redes sociais. Na primeira votação feita pelos senadores, anulada por ter sido depositado um voto a mais na urna, Flávio não revelou ao plenário em quem votou, ao contrário de outros 30 senadores. O ato gerou desconfiança e reclamações na internet. O senador se explicou no Twitter, dizendo que, por ser filho do presidente Jair Bolsonaro, quis evitar especulações com o intuito de prejudicar o governo. Uma hora depois, na segunda votação, ele mostrou a cartela com o voto no senador Davi Alcolumbre e foi aplaudido pelo plenário. Após esse fato lamentável, eu não tenho outra alternativa a não ser abrir o meu voto e deixar bem claro para todo o Brasil em quem eu estou escolhendo para ser o presidente dessa casa, Davi Alcolumbre. Após o final da sessão, ele falou com a imprensa. Na segunda votação, eu fiz questão de abrir o meu voto para que não houvesse nenhuma dúvida quanto ao meu posicionamento e eu sabia aí da importância de eu passar por esse momento da forma mais discreta possível, por causa da minha filiação, por ser filho do chefe de um outro poder, mas o momento, a forma como aconteceu esses procedimentos da eleição do Senado, não tinha outra alternativa a não ser abrir ali o meu voto, como eu sempre fiz, sempre defendi o voto aberto. Flávio Bolsonaro vai ter que prestar contas à Justiça na primeira instância, após o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, ter negado o pedido de suspensão da investigação. No dia em que tomou posse, o parlamentar disse que vai prestar depoimento quando for chamado. De Brasília, Levi Guimarães. O Conselho Federal de Medicina vai regulamentar as regras para o atendimento pela internet. A resolução, que deve ser publicada na próxima semana, permite que profissionais façam consultas, diagnósticos e cirurgias online. O CFM afirma que a medida, que entra em vigor em 3 meses, vai favorecer o atendimento em áreas mais remotas. O paciente tem que permitir por escrito a consulta online e estar acompanhado presencialmente por um profissional de saúde.
A Vale recusou ofertas de monitoramento em tempo real das barragens. Em 3 ocasiões, entre 2016 e 2018, uma startup apresentou à diretoria da mineradora uma tecnologia de detecção de até mesmo pequenas rupturas. Além de usar drones, satélites e sensores, a empresa prometeu fazer inspeções em campo quinzenalmente, segundo o jornal Folha de São Paulo. Uma outra empresa também disse ter oferecido o serviço de monitoramento à Vale, que justifica que não aceitou porque possui um sistema estruturado de gestão das barragens. Uma testemunha diz que Joaquim El Chapo Guzmán drogava e estuprava menores de idade. Alexio Fuentes, ex-secretário de narcotraficante, ou ex-secretário do narcotraficante, afirmou à Justiça dos Estados Unidos que El Chapo comprava as meninas que o mantinham jovem. Segundo o relato, ele pagava $5.000 a uma mulher que, em troca, enviava adolescentes a partir de 13 anos que eram drogadas e depois estupradas. A defesa de El Chapo disse que o narcotraficante nega as acusações de estupro. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, falou sobre o combate à febre amarela e a outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Mariana Janjacomo. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou a meta de vacinar mais de 2 milhões de pessoas contra a febre amarela até maio. Ele participou de um evento do Dia D de combate às arboviroses, que incluem as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, neste sábado no Parque do Ibirapuera. Bruno Covas também falou sobre a importância da conscientização da população no combate às doenças. Nós começamos desde o ano passado esse tipo de conscientização. A vacinação vai também na questão da conscientização. 80% dos focos do mosquito são residenciais. Então a gente tem solicitado a colaboração da população para poder conter água parada, para poder verificar focos do mosquito. O secretário de Saúde Municipal de São Paulo, Edson Aparecido, comentou as estratégias do município para conseguir o objetivo de atingir 95% de cobertura da população contra a febre amarela na capital paulista até maio. Exatamente todo esse esforço de educação, nós vamos iniciar uma campanha essa semana também de rádio, televisão e mídias, fazendo toda essa mobilização da população para que ela possa exatamente ser vacinada, né? Ir aos postos de saúde, ir aos terminais de trem e de ônibus, enfim, para que a gente possa conseguir chegar a esse número de quase 2,5 milhões de pessoas que ainda precisam ser vacinadas. No evento que aconteceu no sábado no Parque do Ibirapuera, quem passeava por ali teve a chance de se vacinar e se informar sobre as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Vale lembrar que em 2017 a capital paulista não registrou nenhum caso de febre amarela, mas só no ano passado foram 13 casos, sendo que 6 pessoas morreram por causa da doença. Então, por isso, a mobilização da Secretaria Municipal de Saúde e a preocupação da Prefeitura em fazer a população se vacinar. E mais cedo a bancada do Jornal da Manhã entrevistou o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ele falou a respeito da vitória de Davi Alcolumbre no Senado. Vamos acompanhar. Ministro, falando claro sobre a eleição de Davi Alcolumbre no sábado, muitos atribuem a uma grande vitória pessoal do senhor, e hoje o senhor inclusive já chegou a declarar que a derrota de Renan Calheiros vai fazer muito bem para o Brasil. De que maneira o Congresso, com essa renovação no comando, vai atender às expectativas do governo? Bom, na verdade a gente tem que ter clareza, né, de que o objetivo de Renan Calheiros era, junto com o Partido dos Trabalhadores, fazer da presidência do Senado um bunker, né, uma cidadela de resistência contra o governo de Jair Bolsonaro. Era esse o objetivo, né? Então, com bastante discrição, com bastante tranquilidade, não foi o governo, não, né? Mas por uma relação de confiança e de acreditar que o senador Davi Alcolumbre tinha, como de fato mostrou, que tinha as condições de, por ser um grande construtor de relações, de ele poder navegar, vamos dizer assim, entre os diversos grupos que existem dentro do Senado Federal e construir os apoios, né,
aliados a uma capacidade de trabalho absurda que ele tem. Ele é um homem de trabalhar 20 horas por dia, né? Ele fez 19 estados da federação para visitar os senadores nas suas casas, nas fazendas, sítio, beira de praia. Quer dizer, ele não poupou esforços, né? E com isso nós tivemos uma votação que, se fosse respeitado, né, e não houvesse aquela interferência indevida do Supremo Tribunal Federal, nós teríamos tido uma eleição em voto aberto, né, já na própria sexta, com, né, uma vitória claríssima, né, desse novo Brasil que quer um novo Senado, que é uma nova Câmara, que é uma identidade entre os seus representantes. É por isso que tem 249 novos deputados e 46 novos senadores, né? Ministro, bom dia. Vera. Bom dia, Vera. Bom dia. O senhor, o Renan Calheiros vociferou contra o senhor diretamente lá da tribuna. O senhor fez um tweet, algo religioso, algo irônico. Como fica agora a relação ali no Senado? O senhor acha que ele se torna um opositor que pode causar estragos ao governo, ou como todos aqueles que caíram antes dele em desgraça, vai viver um ocaso na política? O senhor acha que ele tem capacidade de organizar uma oposição a ponto de causar estragos, por exemplo, para a votação das reformas? Vera, imagina se Renan e PT comandassem o Senado Nacional. O que seria do governo Bolsonaro, da esperança do povo brasileiro? A vitória foi a vitória da esperança, ou seja, a mobilização. Olha, a TV Senado bateu o Luciano Huck, só para ter uma parte da ideia, né, do grau de mobilização que a sociedade tinha, né, naquela tarde de sábado, né? Então é evidente que não dava para ter ilusão de achar que o Renan ia vencer e ia ficar bonzinho. Não, ele ia continuar sendo a mesma pessoa que ele sempre foi e organizaria ali o pagamento do apoio que recebeu na última década do Partido dos Trabalhadores. Aliás, a eleição dele se deveu a esse comprometimento. Então, é claro que o desespero dos líderes do PT, da própria senadora Cátia Abreu, na sexta-feira, eu conheço a Cátia há muitos anos, eu fiquei surpreso daquela forma de reação, é porque eles estavam vendo que estava ruindo com o voto aberto a possibilidade de se estabelecer, vamos lá, a resistência vermelha ao governo verde e amarelo do Jair Bolsonaro. Era isso. Mas e daqui para frente, qual é o poder dele de fazer algum estrago, a seu ver? Olha, ele perdeu a cadeira e a caneta, né? Então é claro que agora tem menos poder. Agora nós também não temos nenhuma ilusão de achar que o PT e alguns de seus aliados vão nos dar qualquer folga, quer na Câmara, quer no Senado. Então, vai ser normal, vai ser uma disputa política que tem base ideológica. Nós fomos eleitos para mudar o Brasil, para tirar o Brasil da mão da esquerda, para reafirmar os princípios da direita no Brasil, de fazer um governo que é uma aliança liberal-conservadora, que ajudou a resgatar, por exemplo, países como a Espanha, países como a Alemanha, né? Então nós estamos trazendo um conjunto de ideias que fizeram muitas nações terem sucesso, ter pleno emprego, ter segurança, ter futuro, e é isso que a gente vai trazer para o Brasil. Aliás, esse sempre foi o compromisso do presidente Jair Bolsonaro, que, sem medo, abraçou causas e abraçou compromissos que muitas pessoas ao longo das últimas 2 décadas não ousavam fazer. Ele ousou fazer e encontrou ressonância na sociedade. O ministro Onyx Lorenzoni também comentou os planos do governo e a reforma da Previdência. Vamos acompanhar. Bom dia, Marco Antônio Villa, ministro. Bom dia, professor. O senhor, nós acompanhamos para e passo aqui esse sábado, né, e fomos até o final da sessão, e eu tinha dito lá no final, já umas 7:30 da noite de sábado, que o senhor era um dos grandes vencedores, né? A políticos da articulação de ter conseguido algo que 2 dias antes as pessoas desconsideravam, achavam que a reeleição do Renan era dado como líquido e certo. Mas a pergunta que eu coloco ao senhor é o seguinte: o Senado, o governo
governo vai precisar de 54 votos para aprovar, por exemplo, a reforma da Previdência. Como é que o governo pretende agora, após a eleição, já com a posse do senhor Davi Alcolumbre, conquistar, além dos... No mínimo tem 42 votos, presumo, mas deve ter mais alguns. Chegar ao quórum mínimo constitucional de 54 votos. Bom, se a gente pegar os votos que o Amin fez, são votos que têm a tendência, né, de nos acompanhar nesse processo, né? E os próprios votos do coronel, né, lá da Bahia, Ângelo, se não me fala a memória. Ângelo Coronel. Isso. A gente passa bem desse número, né? No voto aberto, a gente achava que a candidatura do Davi faria bem mais, né, de 50 votos, né? Por conta do cenário, né? E por conta de que não teria, né, o voto secreto para as pessoas se esconderem, né, para votar no Renan. Então, acho que no fim nós tivemos uma eleição para o Senado que abre a possibilidade do Senado se reencontrar com a sociedade brasileira, de ter identidade, de ser revalorizado, né, o trabalho parlamentar. Os senadores, assim como os deputados, têm essa oportunidade de voltarem a andar com tranquilidade pelos aeroportos, ir no supermercado, ir na beira da praia, né, sem enfrentar o que enfrentaram nos últimos 2 ou 3 anos, né, de uma total revolta da população. Então, a eleição do Davi também tem essa condição, né? O senador Davi, ele poderá conduzir com firmeza, mas ao mesmo tempo com suavidade e identidade com a rua, o reencontro do Senado Federal com a população. Eu acho que esse caminho e bastante diálogo serão seguramente a fórmula para a gente poder aprovar a nova Previdência. Ministra Denise Campos de Toledo, bom dia. Bom dia, Denise. Bom, na semana passada o senhor tinha dito que o projeto de reforma da Previdência já estaria pronto. Eu queria saber se ele está mesmo, se já há uma unidade de posições aí do governo em relação ao teor desse projeto, que nós já tivemos algumas divergências internas, a inclusão ou não dos militares, se vai ter um projeto à parte para eles, e mais do que isso, quando será apresentado esse projeto à sociedade e ao Congresso? Bom, Denise, primeiro dizer que internamente o projeto está consolidado, né? Precisa de uma sintonia fina, que aí é a sensibilidade, né, do presidente Jair Bolsonaro, que quando retornar aí de São Paulo, que a gente espera que até o final da semana isso aconteça, ele possa então se debruçar, e a gente já o tendo plenamente recuperado possa dialogar com ele, né, para que a gente faça a definição e aí encaminhe para a Câmara dos Deputados. A gente acredita que até o final do mês o projeto deve estar na Câmara dos Deputados, né, para iniciar a sua tramitação. Na questão que envolve os militares, eles não entram na PEC, né, porque a previdência dos militares ela pode ser tratada por projeto de lei ordinário. Então, o que vai acontecer? Muito provavelmente essa construção que está sendo feita, né, de todos vão dar um pouquinho, né, para garantir o presente e o futuro do Brasil, muito provavelmente, se der tudo certo, serão encaminhados 2 projetos, a PEC e o projeto que altera a condição dos militares, mas isso ainda está em entendimentos internos. Ministro, o seu partido agora tem a Casa Civil mais 2 ministérios, a presidência das 2 casas do Legislativo. Isso é um poder maior do que aquele que lhe foi conferido, inclusive pelas urnas. Ele apoiou Geraldo Alckmin, que perdeu. Eu sei que a sua revelia, o senhor pretendia que o partido tivesse uma outra orientação, mas ainda assim é um poder de fogo muito grande. O DEM vai entrar oficialmente na base e tem alguma possibilidade de se estudar aí uma fusão partidária, por exemplo, com o PSL, passar a ser um partido governista oficialmente? Olha, o DEM tem uma trajetória muito bonita, né? Eu diria, eu ainda brincava que o PFL, né? O velho PFL, que onde muitos, né, que comandam e que tem hoje a responsabilidade, né, de representar o DEM nacionalmente, tem origem, né? O caso do presidente ACM Neto, o caso do Caiado, o meu caso, do próprio Rodrigo, né? Então, o partido
partido nunca perdeu, né, através das suas lideranças, mesmo nos momentos mais difíceis, e Vera, tu é testemunha disso, né? Nós vivemos momentos aqui onde toda a oposição estava contida em pouco mais de 85 deputados federais. Isso foi no ano de 2010. Aliás, foi a menor oposição já eleita em eleições democráticas do Brasil, né? E lembra daquela época que o Lula dizia que ia nos extirpar da política brasileira e tal? Sim. Bom, por quê? Porque nós, apesar de, na época, muito pequenos, continuávamos com o mesmo aguerrimento, com a mesma coerência, né? E não afrouxávamos, né? Ali, e lembrar o trabalho do Caiado enquanto deputado, do Neto, do meu, né? E de outros líderes, do Mendoncinha e muitos outros, né? Nós nunca transigimos ali com os nossos princípios, os nossos valores. E, bom, isso fez com que o Democratas conseguisse literalmente dar a volta por cima, né? E agora ter a dimensão que ele começa a ter, né, no cenário político brasileiro, recuperando o que tínhamos aí quase 20 anos atrás, né? Então, a gente, com a mesma determinação e humildade que nós enfrentamos o período difícil do que foram os 16 últimos anos, né, entre PT e PMDB, agora a gente tem que ter a mesma humildade, né, para continuar firme nos nossos princípios, nos nossos valores e poder ajudar o governo Bolsonaro a responder à sociedade brasileira e dar a condição da sociedade brasileira poder olhar para o futuro sem ter medo nenhum. Bom, essa entrevista com o ministro Onyx Lorenzoni e outras entrevistas, comentários e notícias você encontra aqui no canal do YouTube, canal Jovem Pan News. Vamos agora a Bauru, no interior de São Paulo. Quem fala de lá é o Alexandre Pitoli. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Vitor Brown. Bom dia, amigos da PAN que acompanham a segunda edição do Jornal da Manhã. Vitor, um homem de 45 anos foi baleado na noite de sábado em Bauru. Ele trafegava com o seu carro por um bairro da cidade quando uma moto emparelhou e atirou. Mesmo baleado, ele tentou conduzir o seu carro até uma unidade de pronto atendimento, mas não conseguiu. Bateu em outro veículo e no muro de uma casa. Segundo sua companheira, eles foram trocar um aparelho de DVD por pinos de cocaína e ele se envolveu numa briga com traficantes. Os traficantes o agrediram e o ameaçaram de morte. E ele decidiu voltar ao ponto para buscar o seu chinelo. Resultado, foi perseguido e baleado. O homem continua internado, ninguém foi preso e o caso será investigado. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan. Agora faltam 5 minutos para o meio-dia e uma força-tarefa no Rio de Janeiro cumpre hoje mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Belford Roxo. A investigação da Polícia Civil, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado aponta o suposto desvio de 15 milhões de reais em licitações fraudulentas. Os trabalhos foram conduzidos pelo Núcleo de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil, pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, o GAECO, e os crimes que estão sendo investigados são de organização criminosa, peculato e fraude à licitação. Falando ainda da violência, os crimes com uso de explosivos estão subindo e as autoridades discutem medidas para evitar o desvio desse material. Tiago Muniz. O Exército deve atualizar neste ano a portaria que regula o transporte de explosivos para padronizar a escolta do material em todo o país. Os criminosos usam bombas para atacar principalmente caixas eletrônicos e carros fortes, objetos de ação crescente dos bandidos. No caso dos terminais bancários, houve alta de 14% no número de ataques no estado de São Paulo, na comparação dos 9 primeiros meses de 2017 com o mesmo período de 2018. Nessa mesma faixa de tempo, as ofensivas contra carros fortes foram de 80 para 89 casos em todo o país. O chefe do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar diz que a portaria que regula o transporte de explosivos deve ser atualizada em 2019. O coronel Arnaldo Bezerra de Miranda Júnior afirma que a ideia é estabelecer a obrigatoriedade de escolta armada em todos os estados. Começou aqui a obrigatoriedade da escolta armada para os caminhões que transportam explosivo aqui no estado de São Paulo. Posteriormente, o estado do Paraná e Brasília, se não me falha a memória, adotou também essa prática que foi iniciada aqui em São Paulo.
e agora a nossa diretoria quer padronizar esse procedimento no âmbito nacional. O secretário estadual da Segurança Pública de São Paulo considera que os procedimentos de fiscalização devem ser ampliados. João Camilo Pires de Campos lembra que, considerando o total dos últimos anos, houve uma diminuição nas explosões de caixas eletrônicos a partir da observação do trabalho em pedreiras. A preocupação está no transporte desse explosivo, está no acondicionamento desse explosivo e de maneira integrada operações vêm sendo feitas desde 2011. Então, há 7 anos nós realizamos a operação. A primeira delas foi a Operação Pedreira. E me lembro que naquela época, de mais de quase 500 explosões de caixas eletrônicos, eles foram reduzidos a 116, simplesmente fiscalizando quem tem o produto para uso. A portaria mais recente do Exército, que dispõe sobre o transporte de explosivos, é de março do ano passado. Ela estabelece que a escolta para o deslocamento do material é de competência de cada região militar, podendo ser armada ou eletrônica, à distância. Agora, 11h58, termina aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigado a você pela companhia. Um excelente início de semana. Bom dia.